Obrigado, Márcio, pela introdução. Que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor. A carta de Filemon é uma carta bem curtinha, são só 25 versículos, mas é uma carta cheia de ensinamentos. Eu nunca tinha estudado muito a fundo a carta de Filemon. E quando eu fui convidado para poder fazer essa pregação, fui estudar essa carta. E eu gostei tanto dos ensinamentos que estavam contidos nesta pequena carta, que eu inclusive comecei a estudar ela na aula dos jovens profissionais também. E é uma carta tida como a única carta pessoal da Bíblia. É a única carta escrita com um cunho pessoal dentro da Bíblia. Quando a gente pega os outros livros de Paulo, Efésios, carta de Colossenses, né, as outras cartas, Paulo sempre começa como Paulo, apóstolo do Senhor. Ele sempre dá uma introdução mostrando ao leitor, né, a congregação para a qual aquela carta é dirigida, a autoridade dele, né? Não impondo autoridade, mas assim, olhe, esta carta, ela vem do Senhor, por exemplo, é um apóstolo de Cristo que está escrevendo. E a carta de Filemon, ela não começa assim. A carta de Filemon, ela começa totalmente diferente das outras cartas de Paulo. É uma carta pessoal, uma carta para poder tratar um problema entre dois irmãos. Como o Lucas leu, Onésimo era um escravo de Filemon, e ele deu um prejuízo muito grande para o senhor dele. Aqui não fica muito claro, mas o que aconteceu, né? Se ele roubou uma quantia, se ele bateu a carroça de Filemon, não fica claro. O importante é que foi um prejuízo o suficientemente alto para que ele tivesse medo e fugisse. O interessante é que Onésimo, na hora de fugir, ele não fugiu para qualquer lugar. Ele fugiu atrás de Paulo. E nós não sabemos se ele fugiu atrás de Paulo já pensando na sua conversão, ou se ele fugiu atrás de Paulo, porque Paulo estava preso em Roma, a 1.500 quilômetros de Colossenses. Então, para ele ser perseguido, ou ser reconhecido em Roma, seria mais difícil. Mas o que importa aqui, é que Onésimo, chegando em Roma, ele conseguiu encontrar Paulo, e foi convertido para a palavra por meio de Paulo. E foi uma conversão tão íntima, foi uma amizade tão íntima, que quando Paulo escreve a carta para Filemon, ele fala para que Filemon recebesse Onésimo como filho que ele gerou na prisão. E que Paulo não queria devolver Onésimo. Paulo queria que Onésimo ficasse com ele e ajudasse ele nas obras. Porque Paulo sabia que ele ainda tinha um caminho longo para percorrer ainda. Mas ele sabia também que Onésimo e Filemon tinham uma pendência que tinha que ser resolvida. Eu acredito que nós, como corpo de Cristo, já tivemos as nossas desavenças, já tivemos os nossos problemas, já ficamos chateados com algum outro irmão. Eu sei que eu já fiquei, eu sei que eu já passei por isso. Se você não passou, que glória. Mas não é algo muito gostoso, não é um sentimento muito bom. Onésimo fugiu como escravo. E então ele retorna junto com Tíquico como cristão.
A carta de Filemon, provavelmente ela foi escrita junto com a carta de Colossenses, né? E Filemon, ele abrigava a igreja de Colossenses na casa dele. Ele era um homem rico, ele tinha outros escravos, provavelmente. E, ainda assim, ele era um cristão amoroso, né? Ele contribuía para a obra do Senhor e também recebia na casa dele a igreja de Cristo. Quando Paulo manda Tíquico junto com Onésimo para Colossenses, provavelmente ele passou pela cidade de Éfeso. Quando a gente pega o livro de Éfeso, a gente vai ver que tem muitas das escritas ali que se repetem na carta aos Colossenses, e são instruções a respeito da relação entre pais e filhos, entre maridos e esposas, e entre senhores e escravos. E Paulo, ele não está querendo aqui resolver o problema da escravidão naquela época. Ele está querendo resolver a relação entre irmãos naquela época. Quando a gente lê Éfeso, quando a gente lê Colossenses, e depois lê Filemon, a gente vê a preocupação que Paulo tem em manter a relação dentro do corpo de Cristo a mais saudável possível. Quando o Onésimo chega até a igreja de Colossenses, até a igreja de Colossos, na verdade, eu imagino que Filemon, ele tenha ficado um pouco surpreso. Não que Filemon mandasse açoitar Onésimo logo de cara, pois lendo a introdução da carta de Filemon, ele provavelmente não era uma pessoa dessas, apesar de ele ter o direito legal disso. Mas ele com certeza deve ter ficado muito surpreso com a presença de Onésimo lá. E então começa, provavelmente, a leitura da carta de Colossenses, aquela congregação, falando sobre vários problemas, inclusive a relação entre senhores de escravo e escravos. Na casa de Onésimo, provavelmente nós tínhamos livres, nós tínhamos escravos, e com certeza foi um tema que deve ter mexido no âmago daquelas pessoas, porque elas não estavam mais olhando para aquelas pessoas como escravos delas, não eram mais pessoas que estavam numa posição social abaixo dela, eram irmãos, estavam todos no mesmo pé de igualdade, todos ali, livres e escravos, serviam somente a um único Senhor, Deus. E Paulo deixa isso muito bem claro na carta de Colossenses, na carta de Éfeso. A primeira lição que nós temos aqui nessa carta de Filemon é o perdão. A capacidade de você perdoar o irmão, mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo causado mal para você, grande. Mas a principal lição aqui é que, acima de tudo, nós somos uma família. A nossa vida cristã, ela é pessoal. A nossa vida cristã é pessoal. Mas os nossos problemas, eles não são particulares a nós. E Paulo, quando ele escreve essa carta pessoal a Filemon, essa carta dirigida a Filemon, ele envolve não só Filemon, mas ele envolve a igreja que estava reunida na casa dele. Ele poderia muito bem ter escrito essa carta, mandado Tíquico entregar em mãos para Filemon, e Onésimo resolver isso
direto com Filemão, mas ele envolveu a igreja. Porque não era mais um problema de senhor de escravos e um escravo que tinha fugido. Era um problema entre dois irmãos. Um problema entre dois irmãos em Cristo, que tinha um problema, tinha uma pendência que tinha que ser resolvida. Não adiantava Onésimo ficar em Roma fugindo do problema que ele tinha na igreja de Colossenses, o problema que ele tinha com Filemão. Antes, ele tinha que resolver essa pendência com Filemão. Então Paulo, ele escreve essa carta para Filemão, mas também envolvendo a igreja de Colossenses, para que esse problema entre esses dois irmãos pudessem ser resolvidos, não somente entre os dois, mas que a igreja ajudasse na reintegração desse irmão que tinha se afastado. A gente precisa lembrar que naquela época, o escravo, ele não tinha os direitos de uma pessoa livre. Não era visto de uma forma igual. Então, talvez, mesmo que Filemão perdoasse ele do erro que ele tivesse cometido, que Paulo tivesse pagado o prejuízo que Filemão causou, talvez alguns membros, e aqui é só um talvez, alguns membros ainda pudessem olhar para Onésimo de uma forma depreciativa. Mas quando você traz isso para a família resolver, todo mundo é convidado a sentar, conversar e se perdoar. Eu não sei como foi na família de vocês, mas a minha família, geralmente quando nós tínhamos algum problema um pouco mais sério, a gente sentava e conversava. Todas as grandes decisões que os meus pais tomaram, referente a mudar de casa, se não me engano, tem algumas vezes, quando meu pai trocou de carro, eu lembro da gente sentado, conversando, e ele explicando o motivo disso. Quando nós errávamos também, de esconder alguma coisa, de fazer alguma coisa que não devia, eu fiz com Mon, quando era mais jovem, Fazer é uma palavra muito forte, porque eu só escondia a lição. Mas eu lembro que constantemente minha mãe pegava, porque eu escondia no melhor lugar possível, embaixo do colchão. Então não era muito difícil de pegar. E eu lembro que, entre chineladas e cintadas, minha mãe tentava me explicar o porquê daquilo estar errado. O porquê que eu não podia continuar com aquela prática. E hoje na Igreja de Cristo nós temos erros acontecendo. Nós somos humanos, nós vamos pecar, nós vamos errar. Mas, assim como Onésimo teve a coragem de sair de Roma, viajar 1.500 quilômetros, passar pela cidade de Éfeso, passar pela cidade de Laodiceia, antes de chegar em Colossenses, para poder sentar na frente do irmão que ele tinha causado prejuízo, provavelmente roubado, e resolver esse problema, não só com ele, mas com toda a congregação na cidade de Colossenses. Será que nós estamos preparados para isso? Hoje o mundo, ele prega a individualidade. Hoje, basicamente, tudo é feito por uma pessoa, tudo é dito que o que é seu, os seus problemas são teus e ninguém tem nada a ver com a tua vida. O que você quer
se meter na minha vida. No corpo de Cristo, uma pessoa doente vai afetar todo mundo. E na carta de Filemão, Paulo está deixando isso muito bem claro. 2 irmãos com problemas que tinham que se resolver para que isso não afetasse a igreja inteira. Quando nós temos problemas no nosso trabalho e isso acaba passando para a nossa família e afetando a gente, isso não é um problema só seu. Isso é um problema dos seus irmãos em Cristo. Quando você tem um problema no casamento, onde você não está conseguindo manter o casamento, ou onde você não está conseguindo deixar certas práticas, esse problema não é só seu. Esse problema é da sua família em Cristo. E aqui eu não estou falando de vir aqui no púlpito e expor esse problema para os seus irmãos. Cristo já deixou um procedimento para quando nós identificarmos o irmão em pecado, a forma como nós possamos ir lá e ajudá-lo. Mateus 18:15. Se vocês lerem lá, já está descrito a maneira como nós podemos ajudar. Mateus 18, a partir do versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Primeiro passo da reconciliação. Agora, se você foi o irmão que pecou contra o outro, pode fazer isso aqui também, vai funcionar. 16. Mas, se não ouvir, leve com você 1 ou 2 pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. 17. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Além disso, lá em Gálatas, capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. O problema do irmão que está do seu lado não é um problema só dele. É um problema seu também. Não só se ele estiver pecando, mas se ele estiver passando por dificuldades também. Se você souber que ele tem um problema com algum outro irmão. Nós aqui somos família. E família cuida um do outro. Não existe eu, meu. Existe nós e existe nosso. Eu confesso para vocês que se eu tivesse dado essa pregação quando eu era solteiro, para mim seria extremamente difícil entender isso. Porque como que eu vou dividir o meu dinheiro com uma outra pessoa? Como é que eu vou dividir a minha cozinha com uma outra pessoa? Depois que a gente casa, fica um pouco mais fácil entender. Porque você não quer ver a pessoa que você ama passando por dificuldades. Às vezes você nem se importa.
Que ela vá lá, mexa na sua gaveta para pegar alguma coisa que ela está precisando, que ela use o seu cartão para poder comprar alguma coisa para casa. É um nível de intimidade muito grande. Mas é um nível de intimidade que nós temos que buscar como família em Cristo. Nós temos que estar prontos para ajudar. Nós temos que estar prontos para se reconciliar com os nossos irmãos. Nós temos que estar prontos para poder ajudar outros irmãos a se reconciliarem. E nessa parte, Paulo também deixa uma dica fantástica de como ajudar os irmãos a se reconciliarem. A carta de Filemão até é repleta de dicas de como ajudar os irmãos a se unirem de novo. Paulo aqui no caso, sabia que era um tema muito complicado para aquela época. O tema escravidão naquela época ainda era um assunto sensível. Onésimo tinha fugido. Aqui não fala quanto tempo, mas deve ter ficado muito tempo fora. 1.500 quilômetros para ir, 1.500 quilômetros para voltar. E ele veio voltando e parando. Parou na cidade de Éfeso, passou por Laodiceia, até chegar em Colossenses. Eu me arrisco a dizer aqui que foi no mínimo uns 8 meses de ausência. Mas ainda assim, ele entendeu que ele tinha um problema para resolver. Paulo não queria a igreja de Colossenses dividida por causa de um conflito entre irmãos. Não interessava mais que Onésimo era escravo, que ele tinha roubado, nada disso interessava. Para Filemão interessava que era um irmão que estava voltando depois de uma longa ausência. E ele, junto com a igreja, precisavam resolver aquilo. Não é simplesmente pegar o problema, colocar embaixo dos panos e esquecer, fugir daquilo. Nós temos que resolver os nossos problemas, junto com os nossos irmãos. Nós não podemos simplesmente esconder esses problemas e esperar que o tempo cuide deles. A vida cristã, ela não é uma vida solitária. A vida cristã, ela não foi feita para ser vivida sozinha. A vida cristã, ela foi feita para ser compartilhada. Filemão fazia isso muito bem. Lá no versículo 6, deixa eu pegar o versículo aqui. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele seja completo no dia de Cristo Jesus. E no 7, ele continua: vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia. Perdão, irmãos. Peguei a passagem errada aqui. Agora sim. Peço a Deus que a fé que une vocês a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Filemão, a fé dele não estava somente com ele. Ele usava o que ele tinha para poder alcançar os outros irmãos, para poder ajudar os outros irmãos. Ele não guardava, ele não vivia sozinho a vida cristã dele. Ele vivia junto com os outros irmãos.
Nós sempre temos que estar prontos para poder ajudar o nosso próximo, para poder ajudar aquele que está com problema. Enxergar os problemas dentro da nossa congregação e estarmos prontos para poder reconciliar, para que não haja uma ruptura no corpo de Cristo. Que nós possamos, irmãos, compartilhar a nossa fé, que nós possamos estar prontos para poder servir, para poder ajudar, para perdoar e para ser perdoado. Pois a caminhada para os céus, enquanto nós estivermos aqui na terra, ela vai ser cheia de obstáculos. E sozinhos, a viagem vai ficar um pouco mais difícil. A nossa vida cristã, ela não tem que ser solitária. Ela não tem que ser isolada. A nossa vida cristã, ela tem que ser compartilhada. Ela tem que ser caminhada junto, como família. Amém? Vamos orar. Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos achegamos, Pai, diante de Ti nesse momento, para poder pedir que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, nessa caminhada até os céus. Que o Senhor esteja, Pai, nos preparando para poder perdoar e ser perdoado, Pai. Nos capacitando para poder ajudar os nossos irmãos. Para que nós possamos, Pai, estarmos unidos e fortes nessa caminhada. Em nome do Seu Santo Filho, que morreu na cruz por nós, e hoje vive ao seu lado. Amém.